A paz do Senhor para os irmãos, amém? Deus abençoe. Estou iniciando esta live hoje pela graça do Senhor, amém? Como de costume, nós começamos às 20 horas, né? Mas hoje teve uma atividade, né, maior na igreja e eu tive um atraso para iniciar a live, amém? Mas tudo está no controle do Senhor, né? E vai ficar gravado para os irmãos, né? Estou começando às 21h47, era para começar às 20 horas, mas graças a Deus, Deus nos dá força mesmo assim, né? Dependendo do horário, nós estávamos anunciando a palavra do Senhor, né? Até porque vai ficar no YouTube, vai ficar gravado, para aqueles que, né, desejam agregar nas suas vidas algo de conhecimento, né? Sabemos que muitos irmãos trabalham amanhã, muito cedo, né? Mas se não puder acompanhar, os irmãos vão estar, né, aí abrindo o YouTube da igreja e vai estar vendo esse tema, né? A mulher virtuosa ou virtual, né? Mas antes disso eu quero fazer uma oração e passar uns 2 versículos aqui para os irmãos a respeito do poder da oração, amém? Desculpa. Pai querido, em nome de Jesus, diante da tua presença, eu te agradeço por essa rica oportunidade que o Senhor venha trazer, Pai, através do Espírito Santo, a direção desta mensagem, desse estudo, Senhor amado, direcionado para os casais, para as vidas conjugais, para os ministros do Evangelho, para aqueles que assim, com humildade no coração, possam ouvi-la e estar, Deus, poder retendo para as suas vidas, para o crescimento, para a transformação dos seus lares, através do poder da palavra do Espírito Santo de Deus. Senhor amado, eu te peço que o Senhor encontre a mulher, Deus, e poder que neste momento precisa, através da rede social, ouvir essa mensagem. Que o Senhor venha trazer uma direção de verdadeiramente se render diante do Senhor, não diante da vontade do homem, mas que seja feita a tua vontade, Senhor, no coração dessas pessoas. Te peço, Pai, pela igreja, pelos obreiros, que o Senhor livre das orações males, Senhor amado, das orações que não provêm do Senhor, que vêm contra a igreja. Senhor amado, porque tem, Deus, poder, Deus e glória, diante do Senhor, a certeza que nós sabemos, Senhor amado, que tem pessoas com pensamentos ao contrário em relação à nossa vida, em nossa igreja, em relação ao futuro da nossa família. Infelizmente, sabemos que tem muita gente que quer a destruição do outro, dos lares, das vidas conjugais, mas o Senhor é o Deus que nos revela, que nos traz, e assim se render diante do Senhor no poder da oração, receber a providência do Senhor. Guarda as famílias, os obreiros da nossa igreja e outras igrejas pelo mundo afora, no Brasil. Pai querido, toma, Deus, e poder o retorno desta nação para o trabalho. Nos livra, Pai, do laço da enfermidade, do laço de morte. Nos livra, Senhor amado, a nossa casa, a nossa família. Eu te agradeço por o Senhor ter livrado a nossa família, a nossa igreja. Pai querido, deste laço, dessa pandemia, porque eu sei que ela ainda está aí, mas sabemos que o nosso Deus, Ele é hoje, amanhã e para todo sempre. E assim nós sabemos que tudo está no controle do Senhor. Pai, vai de encontro aos agentes de saúde, que o Senhor venha proteger, os médicos, todos aqueles que trabalham à frente, Deus, poder do trabalho, Senhor amado, na área pública, que precisa da tua proteção, Pai. Eu te peço, Senhor, que nesta noite possamos com tranquilidade ouvir a palavra, o estudo, mesmo humilde e simples, mas eu creio que algo, né, de sobrenatural acontecerá nesta noite na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a presença dos irmãos, que Deus abençoe em nome de Jesus, amém? Pai do Senhor, irmã Joelma. Eu quero deixar para os irmãos aqui, né, o quanto é importante nós orarmos, irmão. A oração, ela traz situações reveladoras para a nossa vida, amém? Você que quer ter uma comunhão com Deus, o primeiro passo é buscar orar, né? O que é orar? Orar é falar com Deus, falar com o Pai, com o nosso Deus, né? Mesmo que você não queira ir para a igreja, né? Porque o certo é ir para a igreja, né? Mas que você comece na sua casa em oração. E logo após o Espírito Santo vai trazer o convencimento que você precisa de uma congregação. Você precisa de um pastor, você precisa de alguém que te oriente espiritualmente, que te cubra de oração. Eu peço aos irmãos ou alguém que tem esse pensamento que pode viver sua vida, só você e Deus. Claro que nossa vida é nós e Deus, porque o homem não tem nada a nos oferecer, mas Deus tem. Mas nós temos que participar das coisas de Deus, né? O homem, ele veio para que possa entender a vontade de Deus,
Porque se ele não entender, ele não faz. E para entender, ele precisa ler a palavra, ele precisa estudar, ele precisa orar, falar com Deus, pedir direção a Deus na sua vida. Amém? Então não deixe de congregar, não deixe de buscar uma igreja, não deixe de buscar uma direção espiritual em relação ao Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Ou seja, a Bíblia Sagrada. Que a Bíblia Sagrada, ela prova tempos e tempos, que é um dos livros mais lidos no mundo e é um dos livros que transforma multidões, milhões de pessoas há mais de 2000 anos, né? Em relação à vinda de Cristo. Então nós sabemos que não tem nenhum testemunho contrário da palavra de Deus, porque ela é perfeita e eficaz. E nós sabemos que ela é a verdade. Por que nós sabemos que a palavra é a verdade? Porque ela confronta contra os prazeres, contra o profano, ela vai contra a libertinagem, ela vai contra tudo aquilo que destrói o homem, né? Porque tudo isso destrói o ser humano, de uma certa forma. Se não destrói fisicamente, destrói a alma, destrói os sonhos, né? E até são sonhos construídos, né, entre aspas, de forma maquiada, né? Se não tem a palavra de Deus. E quando pensa que não, é uma construção feita na areia. Então nós precisamos orar em primeiro lugar. Eu aconselho a você que quer buscar uma direção de Deus para a sua vida conjugal, para seus filhos, para a sua vida sentimental, espiritual, financeira. Irmão, é buscar a Deus e buscar o conhecimento. Agregar o que mais você puder da palavra de Deus no seu coração. E praticá-la, buscar praticar, buscar viver. Não adianta a gente conhecer e não viver aquilo que a gente conhece da palavra de Deus, né? Então conhecer a verdade vos libertará. Se a gente conhece, a gente vai ser liberto de muitas convicções, de muitas direções, ideologias que não provém de Deus, né? Então isso é que traz uma prosperidade. Eu quero dizer para você que não conhece a Assembleia de Deus do Avivamento Pentecostal, a Assembleia de Deus IADAP, aqui na Ceilândia, que foi fundada há 8 anos atrás. Deus colocou o conceito dela simples, né? Um equilíbrio de oração, palavra, louvor, e nesses três tem um resultado muito poderoso que vem o que? A transformação para a salvação, a transformação do crescimento de dentro para fora, a transformação de querer ser verdadeiramente ser um ser humano. Esse é o objetivo simples da Assembleia de Deus do Avivamento Pentecostal, onde o pastor Jair é o presidente, que aqui vos fala, na Ceilândia, aqui a igreja, nosso templo, QNN 2, Conjunto B, lote 45. Amém? A função desta igreja é isso: preparar discípulos e fazer discípulos, né, por toda parte, né, preparar pessoas para lidar com pessoas. E isso é a função da igreja Assembleia de Deus do Avivamento Pentecostal. Preparar pessoas para lidar com pessoas, ou seja, para que estejam no segundo mandamento, no primeiro e segundo mandamento da palavra de Deus, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo, né? E isso é feito de forma com muito carinho, é feito de forma de muita dedicação, de muita compreensão, feito de forma que existe algo especial, que é o amor, né? Porque sem amor a gente não consegue fazer nenhuma comida que venha agradar ao próximo, né? Que nós cozinhamos para nós e para os outros. Então a igreja é para nós e para aqueles que chegam para se alimentar da porção de Deus. Então a igreja ela é simples, humilde nesse contexto. Nada além mais do que isso. Fora disso, quem trabalha é Deus para que as pessoas cresçam, né? Então se você vai na congregação, precisa ter essa preocupação daquela congregação, tem que ter um objetivo a alcançar, em especial a salvação das pessoas. As pessoas for buscar salvação, aceitou Jesus, então ela precisa ser cuidada, ela precisa ser ensinada, ela precisa ter uma direção de pessoas espirituais, de pessoas que têm um bom senso, pessoas que têm, né, um discernimento da relação entre ela e Deus, né, que seja transformadora aquela pessoa no caráter do Espírito Santo de Deus, né, no bom senso, no consenso de aquela pessoa estar sendo verdadeiramente preenchida e tendo despertar, né, de sair do mau caminho, né, das convicções, do achismo, para entrar na verdade, que é a palavra de Deus, e vivê-la. Claro que nós não somos perfeitos, a igreja não é perfeita, muito menos a IADAP, a Assembleia de Deus do Avivamento Pentecostal, a igreja, né, IADAP, muito menos o pastor, mas nós sabemos que tem um Deus que nos rege naquela igreja, que traz direção, né?
E a gente sabe muito bem que Deus fala o que a gente precisa ouvir, não o que a gente quer ouvir. E tem muita gente buscando os templos, buscando igreja, para buscar o que ele quer ouvir, né? O que ele quer. Eu vou para essa igreja porque lá tem um pregador que ele é eloquente, tem uma oratória, tem uma teologia, ele está buscando o homem, ele está buscando a letra, ele está buscando, né, não é um crescimento de dentro para fora, o poder do Espírito Santo descer sobre ele, né, ele ser tocado pelo poder de Deus, para que haja, né, uma transformação no seu ser, no seu caráter. Ele está buscando letra, ele está buscando oratória, ele está buscando teologia, né? Isso aí nós temos que buscar o conhecimento da palavra de Deus, que é a ciência da palavra de Deus, né? Para que possamos crescer no conhecimento, né, da palavra do Senhor, para que possamos ter o discernimento das coisas, né? Então, a pessoa que busca o homem, ele se frustra, porque às vezes a resposta não vem conforme ele quer. Mas quando a gente busca Deus, dentro da igreja, que seja grande, que seja simples, que seja humilde, que tenha, né, um ensinamento até um pouco abreviado em relação a muitas coisas, mas na verdade tem a verdade de Deus ali, e a igreja tem uma transformação, porque Deus colocou aquele dom naquela igreja para que seja uma igreja usada para as pessoas serem transformadas de dentro para fora, que as pessoas queiram ser pessoas, que as pessoas queiram ser cristãos, que as pessoas queiram mudança e transformação a cada dia, porque isso traz alívio, isso traz paz, essa cruz não fica pesada, isso traz tranquilidade de pensamento, de convicções que a gente vai ter na vida, a gente vai ter certeza que está fazendo, porque tem um ensinamento, tem uma transformação, né? Então nós precisamos ser transformados. Então, se você busca uma igreja, busca a transformação, busca a essência do Espírito Santo para que você seja transformado. Se você não achar isso, ora a Deus que Deus vai direcionar o lugar que você deve estar para ser transformado de dentro para fora. Amém? Agora eu quero dizer uma coisa, que a transformação do ser humano de dentro para fora, quando eu falo de dentro para fora, é porque muitas pessoas são um sepulcro caiado, muitas pessoas se apresentam com um bom terno, com uma grande Bíblia embaixo do braço, as pessoas se apresentam com uma boa oratória, com uma boa desenvoltura, mas por dentro não são transformados, são pessoas que pisam nos outros, são pessoas que não têm uma transformação do poder verdadeiramente de Deus no seu coração, para poder resistir o mal, para poder ajudar e conviver com as pessoas boas e as pessoas fracas, né? Então, quando é que a gente vê que um ser humano está sendo transformado de dentro para fora pelo poder de Deus, e dentro dele está sendo colocada a unção, o Espírito Santo de Deus está habitando sobre ele? É quando ele suporta as coisas, quando ele tem condições de lidar com a sua família, com sabedoria. Claro que tem dias que a gente está mal, está insuportável em algumas coisas, mas está tendo ali uma ponderação, né, de comportamento, de caráter, de falar, de agir, e isso é o poder de Deus, né? Por isso que eu falo que o homem ele nasce e cresce, mas se não houver a transformação dentro para fora, sempre ele será aquilo que ele começou a ser. Não será aquilo que Deus quer que ele seja. Porque a pessoa acha, porque já é um ser humano, já está tudo certo. Não. O ser humano ele foi colocado na terra para buscar a Deus, para crescer. Crescer como pessoa, como ser, como servo de Deus. Amém? Então, irmãos, eu vou ser breve hoje, porque não vai dar para terminar esse estudo, a mulher virtuosa ou virtual, né? Que é prolongado, mas eu vou ler algumas partes aqui e deixar para a gente terminar na próxima sexta-feira, que eu vou começar um pouquinho mais cedo. Mas eu quero deixar para os irmãos aqui, irmãos, em Romanos 12, a palavra do Senhor fala: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverais na oração. Por isso que eu falei da oração, porque a oração ela faz a transformação, ela traz o esclarecimento de Deus, porque conversar com Deus é ouvir a sua voz também, é falar para Ele tudo que a gente tem no nosso coração e esperar de Deus a resposta naquele mesmo momento. E se não vier naquele momento, vai vir de alguma forma. Deus trabalha de várias formas para nos dar a resposta do que Ele quer dizer para nós. Amém? Ele pode usar alguém, Ele pode usar um louvor, Ele pode usar o patrão, Ele pode usar o ímpio, Ele pode usar quem for, para te dar a resposta do que você falou com Ele. Amém? Em Mateus 6, verso 6, capítulo 6, verso 6, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a porta
Ora, teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te responderá publicamente, né? Tá vendo? Eu falei que Deus responde de forma diferente, né? E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei, né? Então, enquanto a gente está planejando, está pensando, Deus já está preparando para responder. Deus já está preparando para trazer a solução. Quando a gente se dispõe a dizer assim, a minha direção é Deus. A minha pergunta é a Deus. O meu problema eu vou apresentar a Deus. Amém? Então, maldito do homem que confia no homem. Então, às vezes você quer apresentar seu problema para qualquer outra pessoa, menos a Deus. Começou errado. Amém? Então, qualquer coisa na sua vida apresenta a Deus, que Deus vai trazer uma direção, uma resposta. Publicamente você vai ver a resplandecência e a glória de Deus na sua vida. Amém? Então, eu quero falar aqui um pouco, irmãos, da importância, né, da mulher continuar, que a cobrança da mulher na sociedade hoje é muito grande, né, que ela seja dinâmica, que ela seja eclética, né, que ela seja uma pessoa inteligente, que ela seja uma pessoa de vários, né, segmentos que o mundo hoje pede, o capitalismo, né, uma direção de a pessoa ser independente, a independência, né? E tudo isso envolve a cabeça da pessoa que vai buscar a se valorizar para estar satisfazendo essas coisas, né? Só que a mulher de Deus, ela tem que buscar tudo isso, mas se resguardando na palavra para que ela possa obedecer ao Pai. A primeira pessoa que um homem, quando eu falo mulher, homem é universal, mulher e homem, todos nós, está obedecendo a Deus. Porque o princípio da prosperidade, é o princípio da paz, é o princípio da conquista, é obedecer a Deus, né? Obedecendo pela sua palavra, porque o manual para o homem é a palavra é para que possamos ser ensinados, sermos colocados como servo de Deus. Qual é o manual para que eu possa ser servo de Deus? A palavra de Deus, né? E para isso eu preciso viver ela como ela é, não como eu quero que ela seja. Eu não posso estar em Apocalipse, lá no último versículo, que diz que aquele que mudar um tio dessa palavra, amém, será, né, julgado por Deus. Então, eu preciso ter essa convicção no meu coração, né? Isso aqui é de Deus? Obedecer, ser submissa ao marido é de Deus? Qual é a forma que eu vou ser submissa? Analise, né? Não é como o homem diz, é como a palavra diz, que você vai ser submissa. Isso é para a sua prosperidade, para a sua paz e ter comunhão com um Deus Todo-Poderoso, que rege os céus e a terra e fez tudo isso, né? Então vamos verdadeiramente olhar para Deus como Deus. Vamos viver a palavra como a palavra ela é. Amém? Sem mutação, porque as pessoas, eu vi até dizer aí que tem pessoas querendo modernizar a palavra, né? E modernizar a palavra é mudar a palavra. Mudar a palavra é mudar o percurso da humanidade para um caminho que não foi colocado pelo Criador. E esse caminho é um caminho de perdição. No início se parece bem, se chama falsos profetas, né? Que querem mudar o contexto da palavra de Deus para que as pessoas vivam o contexto mundano, carnais, né? E tem pessoas que vão seguir isso. Então, pessoas que estão fervorosas por isso. Então, pessoas que estão querendo que, né, criem uma apostila para que a mulher seja o que ela queira ser, que o homem seja o que ele queira ser, que a criança seja o que ela queira ser, né? Ou então que ela deseja ser, ela tomar a decisão que é que ela quer ser. Então, tem pessoas fervorosas para isso, mas por quê? Pessoas usadas pelo inimigo. Porque isso é um prato cheio para as pessoas ir para o inferno, né? Porque saímos do princípio da palavra do Senhor. Quando a humanidade perde o percurso da palavra de Deus, ela perde o percurso da salvação, ela perde o percurso do bom senso, de muitas coisas, amém? Mas entrando aqui no tema, no mundo supérfluo, né, como o que vivemos hoje, né, irmãos, no que se refere a Deus, onde os padrões morais do Senhor foram descartados da sociedade completamente, a visão e os valores da família têm se tornado distorcidos. Este estudo tem como objetivo mostrar o papel da mulher e como é importante para o mundo de hoje, né? Então, tem estudo que nós fazemos que as pessoas
que às vezes nos constranger, né? Dizer assim, isso aí está totalmente fora do contexto do mundo de hoje. Tá mesmo, mas é porque a Bíblia vai contra os prazeres da humanidade. E isso vai se chocando cada vez mais forte, né? Mas a palavra vai existir enquanto o Espírito Santo estiver aqui, vai ser pregado enquanto houver pastor que fale do poder e do amor de Deus, e vai ser anunciado até a vinda de Jesus, se assim ele permitir. Amém? Então, continuando, e qual é a vontade de Deus para a mulher atual e qual tem sido a tendência das mulheres hoje? Né? Qual é a vontade de Deus? Qual é a tendência? Para que lado tem mais despencado as coisas? Né? Infelizmente, as mulheres hoje tendem a ser mais virtuosas do que virtuais, do que virtuosa, né? Então a gente vai explicando aqui aos poucos, a gente vai entendendo. Através da palavra de Deus, podemos ver que existem vários exemplos de paralelos para podermos identificar os dois tipos, né? Mulher virtuosa e mulher virtual, né? Então, irmãos, embora essa mulher queira ser virtuosa, né? Ela não consegue por suas atitudes. A mulher virtual, ela quer ser virtuosa, mas não consegue pelas suas atitudes. E essas atitudes, ela vem não contra o homem, não contra fulano, beltrano, ou contra uma sociedade. Ela vem contra o próprio Deus, né? Ela se mostra forte, mas na verdade é insegura, né? A mulher virtuosa que quer se tornar virtual, que quer se tornar virtuosa. A insubmissão é a principal característica dessa mulher. Não quer ser submissa, de forma alguma, mesmo que seja direcionado por Deus, que ela lê a palavra, que ela sabe que ali é o caminho de Deus, mas ela não aceita. A mulher, irmãos, virtual não obedece a Deus, mas de jeito nenhum. Ela pode até achar que obedece, dizer que obedece, né? Consequentemente, não se sujeita a qualquer homem, né? Exemplo, a mulher de Ló, Gênesis 19, 26, né? Gênesis 19, 26 fala o quê? Glória a Deus. Fala-se a palavra do Senhor em Gênesis 19, 26. O que aconteceu? Né? Nós estamos falando aqui da submissão, e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. O que Ló falou para ela? Que Deus falou para Ló? Né? O que Deus falou para Ló, para a família dele fazer quando saísse de Sodoma e Gomorra? Que todos pegassem, deixassem tudo para trás, mas corressem e não olhassem para trás. Né? Mas ela obedeceu o que o seu esposo tinha falado através de Deus? Não. O que aconteceu? Foi destruída, foi colocada ali como uma estátua de sal, que assim Deus tinha falado, né? E se transformou numa estátua, né? Uma pessoa que não tem mais perspectiva, não tinha mais vida. Aliás, a insubmissão é algo que preocupa o Senhor, tanto para solteiros, para as solteiras, né? Tanto para os solteiros, as solteiras. Em 1 Coríntios 7, 32, né? 34, vamos verificar? Você que está com a sua palavra aí na mão, puder acompanhar. 1 Coríntios 7, 32 a 34, a palavra do Senhor fala. Vou falar aqui. Aliás, a insubmissão é algo que preocupa o Senhor, tanto para as solteiras, né? Quanto para os casados. Então, vamos ler. Fala assim a palavra do Senhor, irmãos. É bem quiser que eu estivesse sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar o Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher, né? Então, irmãos, há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido, né?
Então, irmãos, a mulher veio para agradar o marido. O homem veio para amar a mulher. E aí se encontram duas missões que hoje em dia não estão existindo, né? As pessoas se casam por conveniência, por interesse, né? Por atração física, por projetos que colocam no papel. Você vai trabalhar nesse emprego, vou trabalhar nesse, vamos juntar os dois e ficar rico, né? Mas o principal é estar diante da vontade de Deus. Aqui a palavra de Deus está dizendo que o solteiro faça a vontade de Deus. Cuide das coisas de Deus para fazer a vontade de Deus. Irmãos, quem vai fazer a vontade de Deus é só quem vai ler a palavra. É só quem conhece a palavra, é só quem tem comunhão com Deus. Você acha que uma pessoa que está no mundo, que está frio, que não quer ser uma pessoa virtuosa, é virtual, ele tem alguma preocupação de servir a Deus no pé da letra? Né? Já vi pessoas dizendo, pastor, mas a gente não vai conseguir servir a Deus no pé da letra. No pé da letra a gente tem que servir a Deus. Agora, a gente fazendo a perfeição é que é diferente, né? Ser perfeito naquilo que faz é que é diferente. Agora, no pé da letra tem condições de fazer, né? Então, se a pessoa vai fazer algo para Deus, é porque está no coração dele de fazer o melhor de si para Deus. Se ele tem o melhor de si para Deus, para a mulher ser submissa ao homem, não tem problema nenhum, porque ela vai fazer dentro da palavra, né? E para isso o homem vai amá-la e ela vai fazer o quê? Ela vai estar contribuindo com esse amor, que ela está sendo amada para fazer isso, e ela está fazendo por Deus, para Deus, e assim, consequentemente, vai trazer uma paz nesse relacionamento, né? Porque está ali sendo colocado algo divino, né? Está sendo colocado uma norma, uma regra do céu, e tudo do céu é bom para nós, né? Então, irmãos, em 1 Pedro 3,16, 3, de 1 ao 6, quero ler para os irmãos também, né, sobre essa situação. 1 Pedro 3, de 1 ao 6. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitos aos vossos próprios maridos, para que também, se algum não obedecer à palavra pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavras, né? Então, o procedimento da mulher é servir a Deus, ser submissa a sua esposa através da palavra, né? É buscar estar em comunhão com Deus, estar, né, em confraternização com a sua igreja, estar participando dos cultos, estar participando do Evangelho, né? Isso são os procedimentos. E o testemunho, calada, é uma mulher que executa a vontade de Deus dentro do seu lar. Ela vai ganhar seu esposo que não é crente através disso, né? A não ser que seja um sujeito muito difícil, que realmente ele não quer nada com Deus, mas Deus deu a chance para ele, ou para ela, né? Então, irmãos, aqui em Pedro de 1 ao 6, né, continuando, considerando a vossa vida casta em temor, o enfeite delas não seja o exterior, nos frisados cabelos, no uso de joias e ouro, na compostura das vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e esperavam sujeitas ao seu próprio marido, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vos sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Fica espantada porque é submissa ao marido, né? Ela chamava o seu esposo de Senhor. Você já imaginou uma mulher chamar o marido hoje de Senhor? Ô Senhor, você quer um cafezinho agora? Mas nem morta, você não vai ver isso, né? Por quê? Porque as pessoas acham que não é preciso. Naquele tempo era uma cultura, né? Mas hoje não tem essa cultura. Mas que não seja chamado de Senhor, mas que seja colocado um respeito, uma reciprocidade que às vezes nem tem, né? Mas é uma obrigação ambas as partes executar a vontade de Deus, as suas missões. A missão ela não é fácil, mas quando Deus manda é porque Ele sabe que a gente tem condições de fazer, né? E Deus ele não pede, Ele manda. Agora vai quem tem bom juízo obedece. Quem não tem, faz o seu bel prazer e assim anda no caminho de
frustrações, decepções, no caminho de sem soluções em muitas coisas, sem direção, né? E as pessoas ficam perdidas no caminho da vida, porque às vezes sabe que está deixando um princípio, porque elas se acham que se fizer aquilo, né, que é a palavra de Deus na sua vida, vão ser constrangidas, né? Se sendo constrangida porque está perdendo os seus próprios princípios, que as pessoas criam seus princípios e coloca aquilo no cartório, registra e ninguém tira. E quando a gente cria isso, é muito perigoso, que a gente vai deixar de executar a vontade de Deus pelos nossos caprichos. O capricho perde, né, faz com que eu e você perda a direção da palavra de Deus. Nós criamos caprichos para a nossa vida, né? Nós somos cheios de manias e isso atrapalha o Espírito Santo trabalhar. Pessoas cheias de manias se tornam pessoas ruins, pessoas egoístas, pessoas cheias de caprichos se tornam pessoas difíceis de lidar, né? São pessoas orocundas, né? Pessoas difíceis. Então, não podemos criar essas coisas no nosso coração, porque o nosso coração é templo do Espírito Santo. Então, irmãos, a palavra de Deus aqui continuamente fala, né? E isso vem desde a criação do mundo, né? Lá em Gênesis 2. Não foi à toa que a palavra de Deus volta duas vezes questões de submissão. Em Efésios 5, 22 e 24, né? Vamos ler aqui também. Efésios 5, 22 e 24, que fala: a qual vos enviei para o mesmo fim, para que sabeis do nosso estado e ele console o vosso coração. Efésios, estou lendo errado, irmão. Efésios 5, 22, 24. A palavra de Deus fala assim: vós mulheres, sujeitai-vos vossos maridos como o Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos, né? E a Bíblia vai falar aqui: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim a si mesmo se entregou por ela. Amém? Então, é que nem eu falei, cada um tem sua função. O marido amar a mulher ser sábia e virtuosa que edifica a sua casa. A mulher virtual ou virtuosa? A virtual é eu que mando, eu que faço, é do meu jeito, não tenho obrigação de dar nada, de falar nada para ninguém, né? Não é porque meu marido que eu tenho que falar tudo. Eu não estou aqui para ser escrava, né? Esse negócio de Bíblia que vem dizer que mulher tem que ser virtuosa, isso é coisa do passado, isso é coisa de escrava. Eu não sou escrava. Então essa mulher é virtual, amém? Ela não é virtuosa e muito menos espiritual, né? Porque ela está fora dos princípios da vontade de Deus. Estar na vontade de Deus não é ser escrava, não é ser uma submissão pejorativa de opressão, é estar numa missão de Deus. E assim o homem também que está na mesma visão da palavra de Deus. Porque não adianta a mulher executar a palavra de Deus e o seu esposo ser um brutamonte dentro de casa e querer que seja reverenciado como se fosse, né, o marido da rainha Sabá. Não, né? E aí já não é um homem de Deus, né? Ele possa ser qualquer outra coisa, mas homem de Deus não é. Porque ele precisa saber que tem um princípio para agir nas duas partes, né? A missão para os dois. Ou seja, a obediência à palavra tem que ser das vindas recíproco, né? E isso vem da criação do mundo, que eu já falei. E hoje em dia, irmão, através de uma má definição do que realmente é a palavra submissão, né? Aí onde é que está o problema? Que as pessoas confrontam, as pessoas viram polêmicas, né? É uma coisa tão simples, né? Não é assim como as pessoas veem, porque as pessoas estão assombradas com o mundo de hoje. As pessoas estão assombradas com as pessoas. Não tem mais uma estrutura como antigamente de uma família verdadeira, porque toda a vida as famílias tiveram problemas, os casais tiveram separação, né, tiveram vidas conjugais de várias formas, mas hoje em dia está cada vez mais difícil. Por quê? Porque o princípio da palavra, o princípio de verdadeiramente ter um lar direcionado por Deus está acabando, as pessoas estão deixando de lado.
Por isso que não é à toa que Jesus já deixou escrito, Deus já deixou escrito que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria. As pessoas pensam que o amor de muitos vai esfriar dentro das igrejas, que é só dentro da igreja, que é só no âmbito religioso. Não, as pessoas vão esfriar dentro do casamento, as pessoas vão esfriar com os filhos vão esfriar com os pais, né? As pessoas vão esfriar com o patrão, vão esfriar com o trabalho, não tem prazer no trabalho, né? Não tem prazer em nada. Então as pessoas ficam frias, ficam zumbi, ficam sepulcaiadas, ficam pessoas, só aparência de pessoas, né? Mas não tem nada que possa ter uma base, né, para que essa pessoa transforme a sua vida e transformar vidas que estejam próximo dela, para que haja uma sociedade equilibrada. E cada vez mais está desequilibrado, né? Então as pessoas elas estão cada vez mais estranhas, né? Por falta de Deus, por falta de querer obedecer a Deus, os princípios de Deus. Daqui uns dias, essa palavra aqui, daqui a 10 anos, você imaginou fazendo a live daqui a 10 anos, a mulher virtuosa ou virtual? Eu vou receber, se tiver alguém atirar daí para cá, vai atirar no pastor, né? Vai jogar uma pedra, né? Tem pedra para jogar pelo live, né? Eu vou jogar nesse pastor, né? Por quê? Porque as pessoas vão estar tão duras, tão conceitos individualistas, tão buscando a liberdade falsa, né? Uma situação de vida profana, de vida egoísta, que quando a verdade bate, elas se arrepiam, elas ficam loucas, entram em transes, elas ficam desesperadas porque não quer mudar aquele sistema que já foi criado no seu coração pelo Satanás. Porque isso é Satanás. Amém? Então, irmãos, continuando aqui, e como a sociedade, né, costuma ser extremistas com seus conceitos, o papel da mulher passou do que antes não era de forma alguma valorizado a ser supervalorizado, né? Então, voltando aqui a esse ponto, e como a sociedade costuma ser extremista em seus conceitos, extremamente extremista em relação a não ser submissa, né? Então, o papel da mulher passou do que antes não era de forma alguma valorizado a ser supervalorizado. Na verdade, submissão significa submeter-se à vontade de alguém. No caso, Deus. O que é ser submissão? Fazer a vontade de alguém. Fazer a vontade do meu esposo, que ele é um folgado, que não sei o quê, o pastor falou que eu tenho que ser submissa, o cara não quer nada com nada. Então aí tem um projeto para a sua vida. Orar a Deus para que Deus mude o coração dele, as suas atitudes, conversar, né? Porque ser submissa é fazer a vontade de alguém. E esse alguém nós temos que botar na nossa cabeça, não por imposição, mas com certeza no princípio, Deus. Ser submissa a Deus, tanto o homem como a mulher, né? Ele tem que amar, ele vai amar a esposa, mas submissão a Deus. Ela vai amar o esposo com submissão a Deus, a vontade de Deus, né? E ter cuidado das coisas de Deus, e ter cuidados das coisas de Deus, né? Se preocupar com a obra, com o próximo, né? Obra social, muitos irmãos aí ajudam, né? Se preocupar com o pastor da igreja, se preocupar com o irmão, né? Um se preocupar com o outro, não ficar só se preocupando sozinho e sem ninguém se preocupar com você, mas ser recíproco. As pessoas, amar significa não buscar felicidade, mas fazer o outro feliz, porque isso vai ser uma mão de volta, né? Então, eu amo, com certeza essa plantação vai vir de volta para mim, essa semente. É a lei da semeadura do amor. Se eu amo, eu vou ser amado. Se eu não amo, eu não vou ser amado. Se eu abraço, eu vou ser abraçado. Talvez eu seja abraçado por pessoas que eu não queira que me abracem, mas eu vou ser abraçado, né? E talvez eu abrace pessoas que as pessoas não querem que eu abrace, mas eu vou abraçar. Então, vai acontecer essa metamorfose da lei da semeadura, da questão do que você semeia, você colhe, né? Então, se a gente busca ao entendimento da palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus vai trazer sobre nós um esclarecimento. Você tem paz por isso, por isso, por isso. Você não tem paz por falta disso e disso e disso. Na minha palavra. Assim o Espírito Santo fala para quem busca Ele. Amém? Ele esclarece tudo. Viu? Então, irmãos, e ter cuidado com as coisas de Deus para solteiros e do seu marido, para as casadas também, agradando a Ele e evitando
Preocupações, 1 Coríntios 7,32. Vamos ler aqui? Né? 1 Coríntios, deixa eu ver aqui, irmãos, eu marquei. Glória a Deus. 1 Coríntios, né, 7,32 a gente já leu, mas eu quero repetir aqui para os irmãos, em nome de Jesus. Deixa eu só procurar aqui, que eu marquei. Mas em 1 Coríntios 7,32, repetindo aqui novamente, bem quisera que eu estivesse sem cuidados, o solteiro cuidar das coisas do Senhor, e como há de agradar ao Senhor, mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. Há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuide das coisas do mundo, em comum há de agradar ao marido, né? Então, da sua casa, dos seus afazeres, suas atividades. Hoje em dia, irmão, está muito difícil ter essa questão dessa preocupação, porque é uma atividade hoje muito forte no trabalho, do lado do homem e do lado da mulher, né? Então, nós estamos num mundo aí que está totalmente diferente do conceito que Deus deixou, né? Da mulher cuidar da casa, não cuidar de trabalhar para ajudar o marido nas finanças, né? Mas como o mundo está acelerado e todo mundo quer tudo, as pessoas resolveram abrir o leque para a mulher trabalhar e a mulher buscou o seu espaço. E buscando esse espaço, ela confundiu as coisas, né? Qual foi a confusão? Não, se eu busquei o espaço, eu tenho o direito de votar, eu tenho o direito de ser uma advogada, de ser uma médica, de ser uma enfermeira, de ser isso e aquilo, também eu tenho o direito de não ser submissa. Entendeu? Então, eu tenho o direito de conquistar as coisas na terra, né? Beleza. Mas isso aí tinha que ser assim, ó. Beleza, até aqui você tem esse direito. O seu direito agora é ser submissa ao seu marido, independente que você trabalhe ou não, porque essa submissão não é ao seu marido diretamente, é indiretamente, mas diretamente a Deus. Aí as pessoas misturaram, né? Não quiseram ser submissas ao marido porque são independentes financeiramente e trouxeram para si um alto poder financeiro. E esse poder financeiro trouxe uma liberdade de expressão, uma liberdade de atitude, uma liberdade de pensamento, uma liberdade de decisões, que isso é bem-vindo, porque está bem escrito na palavra que a mulher ela sabe edificar a sua casa, e a mulher virtuosa, né? A mulher virtuosa, a mulher, né, que é o radar do homem, precisa disso tudo que eu falei, mas que use como algo natural para um bem de um lar, de uma vida conjugal. Não usar de forma individualista, e usar de forma que é só para eu posso, eu faço, eu mando, eu desmando. Aí ela passou de ser cabeça do homem, o homem passou de ser cabeça da mulher e a mulher passou a ser cabeça do homem. Então os valores se inverteram diante dos princípios da palavra de Deus, entendeu? Então é como se tem um rei e a mulher, o cara não é mais rei, quem é rei é a mulher, né? Ela é rainha, deixa de ser rainha para ser rei, né? Então isso bagunçou a cabeça da humanidade, bagunçou o conceito de princípios da palavra de Deus, e muitas pessoas dentro do evangelho não aceitam ser submissa. Não aceita. Pastor, dá esse estudo aqui? Cai lá fora. Por quê? Porque elas levam para o lado de peso, de coronelismo, de que o cara vai ser mandão. Não, tem uns que têm que aprender o que é isso. Se um só aprender e o outro não, vai ficar um jogo desigual nesse contexto. Amém? Então, irmãos, continuando aqui, que já estou quase encerrando, porque o horário voa, né? Eu falei que o estudo hoje ia ser breve, porque ele é grande. Então, a mulher virtuosa ou virtual? Então, a mulher virtuosa que faz a vontade do Senhor, os princípios da palavra de Deus, e busca uma submissão sadia, e tem uma submissão sadia diante do seu esposo, quando ele tem a compreensão e conhecimento da palavra. A mulher virtuosa que não aceita, que é rebelde, que faz todas as suas questões que eu falei agora em relação ao conceito mundano, né? Outras características da mulher virtual é ser rinchosa e irada, né?
Provérbio 21, 19 fala muito bem disso, né? A mulher virtual, né? Provérbio 21, 19, né? Fala exatamente isso, irmãos. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda, né? Essa é a mulher virtual, que a mulher virtuosa, ela é espiritual, né? E a mulher virtual, ela não é espiritual, né? Então a mulher virtuosa, ela é espiritual. E por que ela é espiritual? Porque ela conhece a palavra. E por que ela conhece a palavra? Porque ela tem uma comunhão com Deus. E ela tendo uma comunhão com Deus, ela vai ter um conceito, um princípio diferente, comportamento diferente em relação ao que passa na sua vida naquele dia, naquele ano, naquela hora, naquela circunstância. Então a sua atitude é diferente, né? Não está sendo opressora, ela não está sendo pisada, ela não é uma escrava. Ela é uma serva de Deus que busca os princípios de Deus para ter paz no seu coração. Amém? E tudo vai bem quando a pessoa faz isso. Tem prazer em discutir, achando que isso possa, né, persuadir alguém e mostrar seu poder. Essa é a mulher virtual, né? Outras características da mulher virtual é ser rinchosa e irada, a pessoa irada. Tem prazer em discutir, achando que isso possa persuadir alguém e mostrar seu poder, tanto em relação ao seu marido, quanto em relação aos filhos e amigos, né? Na verdade, mostra através disso que também é insensata, pois com sua língua lança flechas sobre a sua própria casa e com as suas mãos a derriba, né? Provérbios 19, 13. Provérbios 19, 13 fala disso, né? Vamos verificar? Eu estou parando aqui quase, viu? Você que está acompanhando aí, agradeço pela sua compreensão, pelo tempo, né? Que o pastor sempre tem um tempo um pouquinho prolongado nesses estudos, mas quem acompanha, eu creio que ele traz para ele algo especial de conhecimento que o Espírito Santo coloca. Amém? Então é trazer a compreensão, trazer o entendimento da palavra para o coração. Isso é muito importante para a transformação da nossa vida. Quando a gente quer, né? Quando a gente acha difícil, o Espírito Santo também não vai forçar, né? Provérbio 19, 13. Grande miséria é para o pai o filho insensato, e um gotejo contínuo às contendas da mulher, né? Então a mulher que ela é empoderada, né? A pessoa que possa persuadir alguém e mostrar o seu poder, tanto em relação ao seu marido, quanto em relação aos filhos e amigos, né? Está em Provérbios 19, 13. Grande miséria para o pai o filho insensato, e um gotejar contínuo às contenções da mulher, né? Então se torna uma mulher como se fosse uma goteira, aquela pessoa que tic, ninguém suporta, né? Na verdade, mostra através disso que também é insensata, pois com a sua língua lança flechas sobre a sua própria casa e com as suas mãos a derriba, né? Então tem mulher que não tem essa preocupação se está destruindo alguém ou alguma coisa, instituição, se está prejudicando o reino de Deus, muito menos. Então, são pessoas que estão propícias a entrar num distúrbio futuro, né? Numa vida muito vazia, muito sem conquistas, sem realizações, porque deixaram uma sequela, tem uma sequela muito grande das suas atitudes anteriores, né? No decorrer do seu caminho, da sua vida. Então são pessoas muito orcundas, muito frustradas dentro de si, e são pessoas que são difíceis de lidar, e são pessoas que não reconhecem que precisa de uma ajuda, que precisa de uma transformação, de uma mudança no seu comportamento, né? Eu já vi um psicólogo, quando eu estava na faculdade, estudando nessa parte, né? Ele dizendo que tem pessoas que chegou a entrar no seu consultório e ali ele começou a buscar, né, o conhecimento do passado daquela pessoa. E a pessoa relatou para ele o seu passado. Mas no relatar do passado para aquele psicólogo, ele foi identificando alguns pontos, né, que traz
o que a pessoa estava vivendo hoje de negativo. E ali ele foi expondo para a pessoa aquela situação que ele estava vivendo devido àquilo que ele passou na sua adolescência, na infância, e aquilo perpetuou devido ao coração dele precisar de uma mudança. Sabe o que aconteceu? Quando o psicólogo revelou algo que ele realmente era, ele tentou bater no psicólogo, correr atrás e bater mesmo, né? Então são pessoas que não aceitam a transformação porque vai na ferida. E quando a pessoa, alguém que quer te ajudar, e um deles é o Espírito Santo, vai na ferida, tem pessoas que correm, tem pessoas que não aceitam. E aí é onde está o grande perigo de perder a salvação e andar num caminho de frustração por resto da vida. Porque é uma ferida que precisa ser sarada, é algo que precisa ser transformado. E tem muitas mulheres que tiveram uma vida na infância, na pré-adolescência, em relação à convivência familiar, e traz isso para dentro do casamento, né? Se ela era empoderada, se ela era uma pessoa, aliás, não era, se era uma pessoa tímida, fechada, e casou, quer jogar isso para o esposo. Agora ela quer ser tudo aquilo que fizeram com ela. Não pode. Tem gente que consegue, né, digerir isso, não jogar para o casamento, não destruir o relacionamento de amor para com o cônjuge, e deixa isso de lado. Mas tem gente que não consegue, ela não consegue segurar ou se libertar dos sentimentos de frustrações passadas e traz para o seu relacionamento hoje, né? Porque na semana passada eu falei, porque é que tem pessoas que matam as mulheres, caras, né, esses homens, cara novo, cara com futuro, né, vive 3, 4 anos com a namorada, com um noivado, ou casam mesmo, e elas se separam deles e eles vão lá e matam. Por quê? Porque foram homens, na maioria das vezes, né? E tem muitos casos que os filhos são uma bênção. Às vezes é só um filho único e deu muito prazer para a mãe, estudou, foi um grande homem na sociedade, ajeitou família, constituiu família. Mas tem muitos, uns milhões, que são mimados, que são criados, tudo que a mãe, até o que a mãe não pode dar, o pai não pode dar. Às vezes é o filho único e ele quer tudo, nunca sabe receber um não. E ali recebeu o nome de uma pessoa no decorrer da sua vida, e ele, por não aceitar o não desde a infância, porque os pais não souberam dizer não, ele foi lá e tirou a vida da pessoa, né? E esses casos, você pode ter certeza, se você começar com um psicólogo e mostrar a vida dessa pessoa para ela, essa pessoa, o psicólogo vai identificar que ela é uma pessoa que trazia um egoísmo muito grande, né? Que ele era o Deus daquela casa, ele era observado para ser agraciado por todo mundo. Então ele se torna uma pessoa difícil, uma pessoa centrada só em si. E quando ele recebe um não de alguém, a tendência dele é sair com um comportamento jamais visto pela família, né? Um comportamento inacreditável pela família, que ele conseguiu matar alguém, mas é porque aquilo estava dentro dele, foi gerado aquele monstro dentro dele que as pessoas geraram sem saber que estava gerando, a mãe e o pai, né? Por isso que tem pessoas que não vão ser submissas a Deus. Por isso tem mulheres que não querem ouvir essa palavra. Tem pessoas que jamais vão aceitar isso aqui, né? Então é por isso, por causa da sociedade doente, né? Uma sociedade que caminha para a destruição. Então, irmãos, eu estava lendo aqui, com as suas mãos derruba, né? Provérbios 14, verso 1, parte B. Infiel do coração, mas o homem bom se fartará de si mesmo, né? Então, irmãos, a mulher virtual nécia, é conhecida por sua necessidade, por amar viver assim. Provérbios 1, 22. Que o Provérbios, irmão, é a palavra de crescimento, é a palavra de conhecimento da palavra de Deus, é claro. O provérbio é o ensinamento, né, da vida, né, o ensinamento do hoje para viver o amanhã, né? E o ensinamento de quem vive de forma errada ontem e o resultado de hoje. Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, né? Aqui está, Provérbio 1, 22, fala que até quando, o Narcísios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnios? E vós, loucos, aborreceis o conhecimento? Aqui está falando da mulher virtual, né? Então, como é forte, irmãos. Até quando o Nércius
amareis a necessidade? E vos, escarnecedores, desejareis o escárnios? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Então, as pessoas que escarnecem a palavra de Deus para não viver ela, né? As pessoas que se tornam, que buscam poder para si, né? Em relação ao marido, não quer ser submissa, Deus chama de pessoas que são loucas e aborrecem o conhecimento, né? Então, são pessoas que se aborrecem do bem, não buscam o bem, eles se aborrecem do bem e se apodera do mal, né? A mulher enércia e conhece por suas necessidades e ama viver assim. Provérbios 1, 22. Pois rejeita o conselho de Deus como qualquer nércios. Provérbios 1, 25, 30. Ela, por sua imprudência, acaba não sendo ouvida nem conhecida por seu marido. Provérbios 1, 28. Aqui. Provérbios 1, 28. Fala, irmãos, desse mistério aí. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Aqui é para as mulheres virtual, que busca uma direção de Deus, porque são virtual e não quer ser transformada, e Deus não vai ouvir a oração, Deus não vai dar resposta, Deus não vai conceder a bênção, né? Bem diferente da mulher virtuosa, né? Vamos ver também Mateus 25, 12. Já estou quase parando, viu? Que eu sei que não vai dar tempo de terminar, mas Mateus 25, 12. Quero falar para os irmãos aqui, porque já vou estar encerrando, mas eu preciso completar com esse versículo. 25, 12, a palavra de Deus fala, e ele respondendo disse, em verdade vos digo que vos não conheço. Então, irmãos, o perigo da mulher ser virtuosa porque ela não está na vontade do Senhor, né? Então, Deus, a pessoa se chama, não, eu sou virtuosa, mas ela se acha virtuosa, mas não é. Quando ela tiver um encontro com Deus, Deus vai falar o quê? Apartar de mim que eu não te conheço. Ou seja, você não me conheceu, não quis me conhecer e eu também não te conheci, porque você não quis os meus princípios. Você não quis ser submissa, você não praticou a minha vontade na terra, porque você estava querendo fazer a sua vontade, os seus desejos, para que pudesse atingir o esposo e dizer para ele indiretamente ou diretamente que não ia ser submissa a esse sujeito. Na verdade, ela estava indo contra o próprio Deus. E Deus, naquele dia, vai falar o seguinte, apartai de mim que eu não te conheço, né? Porque aquele que não faz a vontade do Pai não vai para onde o Pai está. Aquele que não reconhece Jesus não vai para onde Jesus está. Aquele que não busca a palavra para viver ela não vai ser conhecido por Deus nem reconhecido por Jesus, né? Onde é que Jesus está? Onde é que Deus está? No céu. Quantos milhões de pessoas, né, podem ter perdido a salvação porque estavam fora desses princípios? E muitas pessoas não estão nem para isso. Inclusive pessoas que desceram as águas, hein? Pessoas que ministram o evangelho, pessoas que tomam de conta de rebanho, estão mudando essa palavra aqui. Estão botando pessoas, tem igreja que já tem comunidade, que tem igreja que aceita pessoas no terceiro casamento, que aceita pessoas no segundo casamento, e que a pessoa tem que pedir perdão a quem ele traiu e está tudo certo. É assim que funciona hoje. Mas a palavra fala isso? Não. Sexta-feira que vem eu vou deixar bem claro para o irmão, para as irmãs, para quem assistir esse vídeo, né, esta live, ou no YouTube, que a palavra de Deus fala bem claro. Casou-se e segue o juízo, né? Separou. Porque aonde como é que chama? Um não briga, dois, como é que é? Eu não sei nem o ditado, não estou nem lembrando. Quando um não briga, sei lá. Aí um ditado que tem, né? Quando um não quer brigar, o outro também não, aí pronto, se separa. Então, irmãos, são conceitos, são fórmulas que a pessoa busca para não fazer a vontade de Deus. Mas quem faz tudo isso? Tudo isso vem de uma legalidade para o inimigo da nossa alma.
buscar distorcer a vontade de Deus no coração do homem, para que o homem, com passos largos, caminhe para a destruição. Essa destruição não é somente da separação, não é somente dos filhos viver em rebeldia, né, de uma família destruída, de uma família que já está no terceiro casamento, o pai e a mãe, né, e tendo filho para um lado, filho para o outro, e se chama filho, né, a Bíblia chama de filhos bastardos, né? E aí o que acontece, irmãos? Não é só isso a destruição. A destruição é aquela quando for lançado no lago de fogo, que é a pior de todas para a eternidade. Então, a sociedade está cega, está doente, estão com conceitos, né, muito ligado, né, ao conceito mundano, né? Ou característica a mulher virtual é ser rixosa, irada, com ela, né? Ela tem prazer de discutir, achando que isso possa persuadir alguém, né? Mostra o seu poder tanto em relação ao seu marido quanto aos filhos e pessoas e amigos próximos, né? Na verdade, mostra através disso que também é insensata, pois com sua língua, né, lança flechas sobre a sua própria casa, com a sua mão derriba, né? A mulher virtual, Nércia, é conhecida por sua necessidade por amar viver assim. Ela ama viver dessa forma, pois rejeita o conselho de Deus, como qualquer nércio, né? Está em Provérbios. Ela, por sua imprudência, acaba não sendo ouvida nem conhecida por seu marido, né? Bem diferente da mulher virtuosa. A mulher virtuosa é aquela que cumpre bem o seu papel, tendo valor inestimável para seu marido. Provérbio 31:10. Né? Já parado só nesses dois tópicos aqui. Provérbio 31:10, irmãos, fala aqui, ó. Provérbio 31:10, a mulher virtuosa. Vamos começar a falar da mulher virtuosa, né? Que bom que toda mulher fosse virtuosa, o mundo seria diferente, porque o legado da mulher por Deus para a humanidade é muito grande, mas o diabo está cegando isso cada vez mais, né? Provérbio 31, verso 10, glória a Deus. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede de rubis, né? Como é difícil, né, irmãos, ter um lar com uma mulher virtuosa, uma mulher sábia que edifica a sua casa. Porque o diabo destrói muitas mulheres, destrói muitos pensamentos. Não é destruir a mulher em si, enterrar, acabar com a vida dela, mas de acabar com a vida pessoal com Deus, né? O princípio de Deus, o legado, a missão para a família aqui na terra. A mulher, né? Ela por sua imprudência, né? Essa é virtuosa. Fala com sabedoria, a mulher virtuosa. Provérbio 31:26. Abre a boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. A mulher virtuosa, né? Não fica por aí fazendo fofoca, usando sua ociosidade, falando o que não deve, como algumas mulheres virtuais, né? Sendo sábia, ela edifica sua casa. Provérbio 14:1. A mulher virtuosa é misericordiosa, abre, né, a mão ao aflito e estende a mão ao necessitado. Como exemplo pode citar Dócaras, né? Ao Senhor e será louvados, né? Provérbio 31:20 também fala disso. Glória a Deus. Abre a mão ao aflito e ao necessitado estende as suas mãos. Provérbios 31 está falando, né? Então, irmãos, portanto, ela tende, né? Ela é a coroa do seu marido. Provérbio 12:4, para finalizar. Olha só o que a mulher virtuosa é, irmãos. Coroa do esposo. Ela honra, né? Ela honra o seu marido. Ela traz com a sua sabedoria, que vem do Espírito Santo de Deus, por obedecer a palavra, que a mulher que sabe que edifica sua casa, Deus ajuda. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas aqui procede vergonhosamente, é como apodrecimento dos seus ossos. Olha só como é que é a mulher virtual, a comparação que Deus fala. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas aqui procede vergonhosamente
é como apodrecimentos nos seus ossos. Misericórdia, irmão. Você veja a profundidade que é isso aqui. Então as pessoas estão brincando assim com Deus, brincando com a palavra, né? Buscando o que a televisão manda fazer, o que a sociedade traz nas suas entranhas de podridão, joga dentro do lar, né? No cartório do inferno é projetado coisas pelos demônios, por Lucifer, e joga para os demônios jogam para as pessoas são persuadidas porque não tem o poder de Deus nos seus corações e fazem coisas terríveis, né? Dentro dos seus lares, dentro das suas vidas, porque não tem o princípio da divindade, do poder e a glória de Deus na sua vida. Então você que quer buscar um conhecimento, porque o conhecimento ele traz transformação, né? O conhecimento te tira das trevas, né? Então o conhecimento tira das trevas, traz a luz, ilumina seus olhos, ilumina seus pensamentos, a palavra de Deus. E você se entra num patamar, numa direção, num túnel, né, de realizações naquilo que você está fazendo diante de Deus. Ele vai transformando a sua vida, o seu conceito em relação à vida. E com certeza, irmão, o que eu estou falando aqui hoje, né, vai estar diante de você essa palavra e Deus vai cobrar isso para aqueles que ouvir. Para quanto mais é dado, mais é cobrado. E Deus vai cobrar quem não quis fazer o que Deus mandou e quem não quis deixar de fazer o que Deus não mandou fazer, né? Então, se Deus mandou a gente buscar os seus princípios, vamos buscar. E Ele não vai ter ninguém por enganado. Todo mundo tem informação pela rede social, todo mundo hoje praticamente tem um smartphone, né, na mão, então pode pegar informação de tudo na vida. E as pessoas não querem pegar informação das coisas de Deus. Quer saber onde é que vai ter show, quer saber o artista que está usando um brinco, quer saber quem é rico, quem é pobre, quer saber quem é milionário, quer saber da notícia de X, da notícia tal, mas ninguém quer aprender para uma transformação, buscar a verdade, que está nas próprias mãos das pessoas. Então ninguém vai ter por engano que não conheceu, que não tiver oportunidade de conhecer a verdade, que é a palavra de Deus, através do sangue de Jesus na cruz. Amém? Então a mulher virtual e a mulher virtuosa e a mulher virtual vai continuar na próxima sexta-feira, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos falando aqui um pouco hoje da mulher virtual. E na próxima semana vamos entrar na comparação da mulher virtuosa e virtual, para os irmãos entenderem o que a Bíblia quer dizer em relação a ser virtual. Virtual é ser do mundo, virtuosa é ser de Deus. Pronto. Amém? Então vamos estar orando. Quero agradecer a presença dos irmãos, que Deus abençoe. Desculpe pelo horário hoje, mas o pastor teve uma atividade que atrasou a live, mas a atividade era a obra de Deus e assim nós temos que fazer a obra do Senhor com alegria. Amém? Não por imposição, mas por alegria mesmo de estar atendendo as pessoas nas suas necessidades. Amém? Então vamos orar. Quero agradecer a Deus pela sua vida, que Deus abençoe esse final de semana e assim possamos continuar com a nossa obra. Amém? E nós estamos com os cultos nas terça-feiras, 15 horas, né? Aqui na QNN 2, Conjunto B, lote 45, Ceilândia Sul. Você que é da Ceilândia aqui, pode participar, ou de Tabatinga, né? Dá para vir, né? O horário é às 15 horas. Quem não tiver trabalho, é claro, nesse horário, nesse dia, nesse horário. E nas quarta-feiras nós temos a oração de 1h30, 1h40 e louvor também em palavra, né? Às 19h30, nesse mesmo endereço. E no dia 3 de janeiro estaremos voltando com uma grande vigília de oração, né? De 7 domingos de oração, né? De 1h30, começando às 19 horas, né? Aqui na QNN 2, Conjunto B, lote 45, Ceilândia Sul, né? Na Assembleia de Deus, obviamente, Pentecostal. E assim estaremos com esse período de oração de 7 domingos. Amém? Não vai ser um culto normal, como é sempre, né? De 1h40, de 2 horas de culto. Não, será um culto abreviado, com distanciamento, medidor de temperatura, álcool em gel, tudo como nos manda a regra, né? E vamos estar orando para Deus trazer a proteção e direção para esse ano 2021. Então você que tem seu projeto de oração, participe dessa campanha em nome de Jesus, amém? Estaremos lá te recebendo para a honra e glória do nosso Deus e assim almas vêm render os pés do Senhor para a salvação eterna, amém?
Quero fazer uma oração por você que está passando dificuldade no seu lar, na sua família, na saúde. Que Deus venha abençoar nesta hora. Pai querido, em nome de Jesus, alcance os teus filhos que estão participando desta live. Senhor amado, Deus e poder, ou aqueles que vão assistir no YouTube, Senhor amado, Deus poder através da gravação que vai deixar. Eu te peço, Pai, que o Senhor vai de encontro a esta vida conjugal, esta vida que estão passando por lutas, por sentimentos que estão sendo perdidos, Senhor amado, de amor um para com o outro. Eu te peço que o Senhor venha tirar esse esfriamento, que venha colocar avivamento, colocar unção, poder e glória, renovo, que eles possam conversar e sentar para conversar e colocar, Senhor amado, os planos, projetos do Senhor, Senhor amado, na mesa, para que o Espírito Santo possa tomar conta, assim, possa, Pai, executar o sonho do Senhor aqui na terra, que é a instituição casamento. Seja abençoado teus filhos, Senhor amado, em seus projetos, em seus sonhos. Abençoa seus lares, suas famílias, seus ministérios. Abençoa, Senhor amado, a nossa nação, o nosso Brasil. Pai, as crianças que estão precisando nesse momento de um alimento, estão precisando, Senhor amado, de uma providência dentro dos seus lares. Que o Espírito Santo de Deus venha providenciar através de pessoas. Pai, usa a igreja, usa, Senhor amado, quem for necessário para o crescimento da obra social, aonde for necessário a tua igreja chegar, que possamos ter condições de abrir para outras congregações, para alcançar famílias, lares, vidas que estão precisando da tua mão poderosa, do vosso agir, Senhor. Nos capacita cada dia mais. Abençoa os obreiros da igreja, os casais, abençoa as crianças, os jovens, de toda a congregação, de todas as igrejas. E te agradeço pela vida dos obreiros, dos membros da nossa igreja. Pai, abençoa cada um na tua presença, em nome de Jesus. Amém? Obrigado, irmão. Deus abençoe a cada um. Pai do Senhor, irmão Joel, seu Carlos e outros irmãos que estão acompanhando esta live. E vamos continuar na próxima semana, a mulher virtuosa ou virtual. Amém? E é assim que o Espírito Santo traga compreensão no coração, né, desse estudo e possamos viver aquilo que nós pregamos. Amém? Deus abençoe, fica na paz do Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja em cada coração, que todos digam na sua fé, na sua união. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus, fica na paz de Cristo, Deus abençoe. Glória